Queridos irmãos, muito bom dia, agradecer você que está nos visitando nesta manhã, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, obrigado por ter escolhido a nossa comunidade, a nossa igreja para adorarmos a Deus juntos, você que está nos acompanhando pelas mídias sociais, quero registrar o trabalho lindo e relevante do nosso Ministério de Comunicação, nós temos 11 pessoas envolvidas nesse ministério, que hoje é um braço muito importante para a igreja, né? São eles que se organizam a semana inteira, se preparam, se dedicam para transmitir a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja, parece que não é muita coisa, mas aqui para a nossa cidade e toda a conquista é importante, nós alcançamos mais de 3.000 seguidores no Instagram e 3.000 seguidores no Facebook. E estes seguidores, em relação às demais igrejas co-irmãs, elas apresentam um número maior. Então, a nossa igreja hoje também, irmã Márcia, o maior número de seguidores aqui é a nossa igreja. E você nos ajuda quando você compartilha o vídeo. Por que compartilhando? Para fazer propaganda? Não, e sim e não, é para você compartilhar as bênçãos que você está recebendo, né? Esta igreja é uma bênção, então quero agradecer o Ministério de Comunicação, e não posso deixar de agradecer o Ministério de Áudio também, né? Que tem feito um trabalho brilhante de apoio a tudo isso, muito obrigado de coração. Queridos, nós estamos mais uma vez no primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, e eu quero compartilhar com vocês um ensino sobre o qual muitas das vezes nós não prestamos atenção, não praticamos, que é sobre a disciplina da confissão. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do Salmo 32, e nós vamos aprendermos juntos, Salmos 32. Diz assim a palavra do Senhor, do verso 1 ao verso de número 11. Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos orar a Deus. Em nome de Jesus. Pai querido, nós te pedimos, te agradecemos por esta rica oportunidade, por estar aqui na tua casa, por poder te adorar, e agora ouvir a tua boa, a tua santa palavra.
Eu te peço, Pai, que a Tua palavra, que é poderosa, que é a verdade, que não volta vazia, faça guarida em nossos corações e trabalhe naquilo que lhe apraz. E abençoe as nossas vidas, experimentando essa disciplina espiritual do poder que ela tem na confissão dos nossos pecados. Nós oramos e assim te agradecemos no nome de Jesus, e todos digam amém. Este salmo, irmãos, é um salmo em que Davi está orando e registra aqui um desabafo e reconhece diante do seu desabafo, daquilo que estava angustiando a sua alma. Ele revela aqui aquilo que lhe trouxe cura, lhe trouxe paz, lhe trouxe novamente alegria, por conta da sua confissão de pecados, e que acima de tudo trouxe o perdão de Deus. Nesse momento, Davi estava vivendo um silêncio da sua alma tenebroso, um silêncio que aterrorizava a sua alma muito forte. Davi escreve esse salmo no momento em que ele reconhece na sua oração que não adiantava mais fugir, não adiantava mais mentir, não adiantava mais omitir os seus pecados de adultério, de homicida e de um mentiroso, por conta da traição com Batseba, mulher de um dos capitães da sua guarda, homem de sua confiança e amigo, chamado Urias. E vendo que ele havia cometido o pecado, sabendo que seu amigo estava à frente de uma batalha defendendo o povo de Israel, ele manda chamar Urias para que ele pudesse voltar para casa e ter um descanso, mas na verdade não era isso que ele queria. É que Urias pudesse voltar da guerra, descansasse, tivesse um tempo para coabitar com a sua esposa, e já sabendo que ela estava grávida, eles então pudessem dizer: olha, Batseba está grávida, mas é de Urias. Então Davi aqui comete o pecado da mentira, do adultério, e Urias, um guerreiro patriota, disse: eu não posso voltar para minha casa, ó rei, e deixar os meus soldados no fronte da batalha. Eu não posso nem ir para minha casa descansar. E ele não foi. Ele volta para falar com o rei, mas não foi. E querendo voltar para o fronte da batalha, Davi percebeu que a sua artimanha não deu certo. Então ele mandou Urias à frente da batalha e conspirou contra ele a fim de que ele morresse na batalha. E a fim depois, então, como rei, ele pudesse, na cultura judaica, ter Batseba como viúva e então assumir esse filho que, segundo a história dele, foi concebido após a morte de Urias. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, que Deus conhece, como cantamos aqui, as mais profundas e íntimas intenções do nosso coração. Quando estamos naquele quarto escuro que ninguém nos vê, Deus nos conhece. O fato é que a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, e esse texto nós podemos ver isso acontecendo em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Até que então Deus envia um profeta, chamado Natã, e confronta Davi,
confronta, trazendo uma palavra profética e dizendo: olha, o que eu estou te dizendo, essa palavra é para você. Então Davi ali, tocado, impactado por aquela profecia de Deus, ele então traz à luz seu pecado, reconhecendo e se arrependendo de tudo aquilo que ele tinha cometido. E Davi então confessa os seus pecados. E a partir desse momento que ele confessa os seus pecados, Davi começa a experimentar novamente um poder sarador, o poder revitalizador e o poder perdoador, por conta da confissão dos seus pecados. Este é um salmo muito lindo, porque, irmãos, confessar significa expressar, revelar sua culpa, declarar que está errado. Queridos irmãos, não há nada mais poderoso do que esse remédio diante de um pecado. Diga para o teu irmão: é confessar os seus pecados. Confessar os seus pecados não só diante de Deus, mas muitas das vezes também diante dos homens. Dizendo para Deus, como o filho pródigo disse: Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu pisei na bola. Foi eu que errei. Sabe aquela briga de marido e mulher? A mulher sempre está certa. Mas você quer aplacar a confusão, a briga, a conversa fiada, falar: tá bom, amor, eu errei mesmo, está tudo certo. E pronto, para de falar. Amém? Pronto, está resolvido o problema. Se você está errado, confesse seus pecados e vai parar a briga. Experimente e você vai ver. A mulher está brigando, se escabelando. Tá bom, amor, eu errei, me perdoe. Pronto, ela para. Quantos concordam e já viram isso? Digo amém. É isso. Queridos, nós precisamos nos empoderarmos da confissão dos nossos pecados, porque a confissão é uma atitude de se humilhar, não só diante de Deus, mas também diante daquele a quem nós ofendemos, diante daquele em que nós prejudicamos, diante daquele que nós ferimos. Nós precisamos, irmãos, como cristãos, de uma vez por todas, nos lembrarmos dessa disciplina espiritual que está à nossa disposição, e que, quem sabe, você precisa fazer isso, somente isso, confessando os seus pecados, porém, olhem para mim, com sinceridade. Arrependimento é mudança de atitude, não é lágrimas de crocodilo. Tem muita gente que chora diante de um erro cometido, mas não se arrepende. Precisamos confessar os nossos pecados com toda a sinceridade do coração. Eu errei, foi eu mesmo, eu fui tolo, eu fui fraco, eu fui ganancioso, eu fui torpe, foi eu mesmo, Senhor. Foram as minhas vaidades. E além de confessarmos os nossos pecados com sinceridade,
nós também precisamos confessar os nossos pecados, diga para o teu irmão, com objetividade. A gente peca no varejo, mas confessa no atacado. Senhor, perdoa os meus pecados, mas quais pecados? Isaías, no capítulo 6, versículo 5, diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros. O filho pródigo disse: pai, eu pequei contra ti. Foi eu. Aonde é que estamos errando? Será que são mágoas? Será que é um coração duro? Será que de fato nós estamos mesmo certos e convictos do nosso erro? Davi faz essa oração para nos ensinar muitas lições. E a primeira lição que Davi nos ensina está no capítulo do Salmo 32, versículo 1 e 2. Leiamos lá. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Iniquidade significa depravação. Ah, como tem gente depravada, que arquiteta o mal, são maquiavélicos, são pessoas maldosas. Quando meu filho sai com os amigos depois do trabalho, e às vezes vai passear, eu digo, passa um sermão para ele com 26 anos, e ele não aguenta mais. E esses dias ainda eu falava para ele: filho, eu confio em você, você é um querido, eu amo você, você é um homem de Deus, você é responsável, eu não estou preocupado somente contigo, eu estou muito preocupado com as pessoas lá de fora. As pessoas matam por qualquer coisa hoje, apenas por conta de uma buzinada no farol. Sim ou não? Apenas por conta de um troco errado da passagem do ônibus. A troco apenas por conta de uma conversa meio atravessada no WhatsApp. Davi disse: perdoa as minhas iniquidades, perdoa a depravação do meu coração. Aquele homem não podia ver mulher. Do palácio ele viu Batseba, uma linda mulher. Já não bastasse o direito que ele tinha de ter várias mulheres, concubinas, ele quis a mulher do Urias. Queridos irmãos, primeira lição que nós aprendemos aqui é que Davi experimenta a alegria de ser perdoado. Diga amém. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem no qual vê a sua depravação, os seus pecados cobertos. Louvado seja o nome do Senhor. Nada, irmãos, pode comparar o poder do perdão para aquele que outrora estava aprisionado na culpa. Que alívio, sim ou não? A culpa significa consciência pesada, um peso que amargamos dentro do nosso coração, muito forte. E é isso que Davi estava experimentando, dizendo: obrigado, porque a alegria agora começa a voltar ao meu coração. Aquele peso da culpa está sendo tirado. A palavra do Senhor vai dizendo, no versículo 3 e 4,
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Os pecados de Davi abriram feridas, não só na alma, mas também no corpo. A ciência comprova que 80% das doenças que enfrentamos hoje são de origem psicossomáticas. E a Bíblia comprova isso dizendo: a alma abatida enrijece os ossos. Pode perguntar para qualquer médico. É comprovado, irmãos, que o câncer tem a sua origem, 80% é tese de doutorado e pós-doc de muitos oncologistas. Se originaram por conta de mágoas, raiva, frustrações, solidão, e olhem para cá, pecado oculto. Pasme, irmãos, eu estava ainda pastoreando no templo lá em cima, no centro da cidade. E eu via uma família frequentar a igreja da cidade de Sertanópolis, já por algum tempo. Um casal novo, com 2 filhinhos. Eles frequentavam, não eram membros, mas frequentavam assiduamente. A moça era batizada na Igreja Batista, ali de Sertanópolis, Igreja Batista Filadélfia. E o marido não, mas acompanhava. E eu via que o marido era muito inquieto, perturbado e tal. Até que um dia, ele abre a porta do meu gabinete, eu estava sozinho ali, ele falou: pastor, eu preciso falar contigo. Eu falei: pode ser depois do culto, porque eu já estou saindo para o púlpito para pregar, a gente tem que se concentrar, né? Estamos consagrados ali para poder partilhar a palavra da melhor forma possível que devemos estar preparados. Ele falou: não, pastor, precisa ser já, senão eu não consigo mais. A palavra tem me incomodado. Domingo passado o senhor pregou algo que eu não consigo dormir, e eu preciso confessar o meu pecado ao Senhor, porque eu não aguento mais. Eu falei, o nome dele era Marcos. Eu falei: Marcos, vamos deixar para depois do culto? Ele falou: não, pastor, precisa ser agora. E fechou a porta. E ele disse: pastor, de uma vez, assim, muito estupidamente, ele falou: pastor, o meu pecado é esse, eu matei uma pessoa. Eu falei: bom, agora ele vai me matar aqui também. Fechou a porta, falei: o que eu fiz para esse camarada? Fechou a porta, eu com esse tamanhão todo, não tem escapatória. Eu olhei e falei: que bom, irmão, senta aí, né? Senta aí. E conversamos ali por uns 5 minutos, que acredito que foi um tempo que a gente tinha antes de irmos ministrar a palavra. E ele, chorando, me abraçou. E rapidamente eu falei: depois do culto quero falar com você, mas 2 coisas. Você confessou a mim, agora você precisa confessar a Deus, que você está arrependido e tal. E aí terminamos essa conversa pós-culto, que demorou mais de 1 hora. Então eu orientei ele que pudesse inclusive se entregar à polícia. E ele assim o fez, foi até a delegacia de Sertanópolis e se entregou. E ele falava com a esposa trazia recado, mandamos uma Bíblia. E ali, num momento difícil, claro, entregou seu coração para Deus, se arrependeu dos seus pecados. Fiquei sabendo que depois, como era réu primário, pagou a sua pena, um período mínimo de ficar ali numa prisão fechada. E depois de passado alguns anos, ele volta ali. Ele falou: eu sou o Marcos. Eu nem conhecia ele mais. Marcos, tudo bem? Tudo, pastor, quero te agradecer. Eu puxei uma prisão, paguei, mas foi libertador aquele momento, porque eu estava pagando e colhendo as consequências do meu pecado. Mas mesmo lá dentro daquela cela, eu sabia que os meus pecados tinham sido perdoados. Voltei, confessei o meu pecado, estou tentando ajudar a família que eu prejudiquei. Perdi a minha esposa, porque ela não tem mais confiança de voltar a morar comigo. Mas eu entendo, faz parte das lutas que eu tenho que
que enfrentar. Estou voltando para o Mato Grosso, hoje eu sou operador de máquina, colheitadeira, estou muito bem financeiramente. E eu quero vir aqui te agradecer em nome de Jesus. Falei amém. E ele foi embora, eu quase que falei para ele, mas você não vai deixar o dízimo? Foi embora sem deixar nada. Ele falou que estava muito bem, né? Mas enfim, para quebrar o gelo, o Marcos, não sei por onde anda, espero que esteja nos caminhos do Senhor. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu também aconselhei uma jovem senhora casada, e ela entra no meu gabinete, já aqui embaixo, nesse novo tempo, e ela disse, chegou, já me abraçou, chorando em prantos, pastor, preciso falar com você. Falei, o que foi? Ela falou, eu errei. Eu falei, sim, mas onde você errou, né? Pastor, eu cometi um adultério com meu esposo, e eu não aguento mais segurar isso, esconder. O meu casamento, eu não consigo ter uma relação afetiva, eu não consigo me entregar mais, porque eu me sinto uma mulher suja, uma mulher que tem problemas. Então nós conversamos e a partir daquele momento eu vi que aquela mulher começou a ser sarada. Porque hoje ela também não frequenta mais a igreja. Ela mudou-se para Londrina. E ela tinha muitos problemas de depressão, e todo tipo de remédio ela tomava. Todo tipo de exame ela fazia e não tinha nada. E eu disse para ela que, irmã, eu aprendi na lida pastoral que a depressão vem por 3 causas. A primeira é problema de disfunção hormonal. Sim ou não? Nós temos aqui enfermeiros, profissionais da saúde, médicos na igreja, outros que nos assistem. Disfunção hormonal. Sim ou não? Então, irmão, se você está depressivo, precisa fazer alguns exames para ver se não há disfunção hormonal. O segundo problema, então esse é um problema físico, biológico, que causa depressão. O segundo causa das depressões, problema emocional, perdas, frustração, luto, brigas, solidão, sim ou não? E o terceiro, irmãos, como a gente lida aqui, é pecado oculto. Pecado oculto porque ela carrega aquela culpa a pessoa a vida inteira e não se liberta daquilo. E a culpa vai se tornando um fardo tão pesado, escravizando a pessoa naquele erro, muitas das vezes a vida toda. E o que Davi está nos ensinando através dessa oração é que há poder em meio à confissão de todo e qualquer pecado. Diga amém. Há poder, irmãos. Davi então confessa os seus pecados e experimenta novamente a alegria. E no versículo 3 e 4, Davi revela que ele estava doente, os seus ossos estavam ressequidos, ele estava gemendo. Gemendo de dor. O versículo 5, amados, vai dizendo, como Davi confessa: confessei o meu pecado e a minha iniquidade, a minha devassidão, não mais ocultei. Diga amém. E ele reconhece que por conta de tempos e tempos que ele estava escondendo esse pecado, principalmente de Deus, a mão de Deus pesava sobre ele. Presta atenção aqui, irmãos. Você precisa confessar os seus pecados a Deus para ser, diga para o teu irmão, perdoado. Mas a Bíblia vai dizendo em Tiago 4,16 que nós precisamos confessar o nosso pecado um ao outro para sermos curados. Se você feriu alguém, se você prejudicou alguém, se você ofendeu alguém, no momento certo, diante de Deus, se você entender do Senhor, vai até a pessoa e fala: eu pequei, eu errei.
Você vai ver tudo ser restaurado para a glória de Deus, diga amém. E Davi estava dizendo, a sua mão pesava sobre mim. E a Bíblia vai dizendo em Hebreus capítulo 10, ai daquele em que a mão do Senhor pesar. Não tem mão mais consoladora do que as mãos do Senhor. Não tem mão mais generosa do que a mão de Jesus. Mas a mão de Deus, diga para o teu irmão, é pesada. É 10.000 vezes maior que a mão do irmão Serra. A mão do irmão Serra deve ter uns 60 centímetros. Não, eu estou falando sério. Se ele for medir uma lajota de granito, dá quase 60. Geralmente é lajota de 30, de 40, né? De porcelanato, não é isso? De 50. O homem é brincadeira, mas a mão de Deus é 10.000 vezes mais do que a mão do Serra. Mostra a mão aí, irmão Serra. Olha lá. Misericórdia. Ainda bem que não é a mão de Deus. Diga amém. Queridos, Davi estava aqui experimentando e reconhecendo que, diga para o teu irmão, a confissão é a chave do perdão. Diga assim, a confissão é a chave do perdão. Confessa e pronto. Pastor, mas o bagulho vai ficar louco. Pois é, fazer o quê? O que você quer que eu faça? Agora aguenta a borrachada, meu amigo. Porque Deus é amor, mas Ele é justo. Não é? Pastor, eu estou perdoado? Claro que está, mas há consequências que você vai precisar lidar com isso. Como Davi. Ele foi, por conta deste pecado e outros, ainda já confessados e perdoados, foi impedido de construir o templo que ele tanto sonhava. Teve um filho doente por conta desta relação. São consequências. Perdão e salvação é uma coisa. Santificação gratidão, prosperidade é outra coisa, diga bem. Davi experimenta reconhecendo que a confissão é a chave do perdão. E perdoar significa, de forma literal, remover o fardo da culpa. Diga amém. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu brincava na casa de um amigo chamado Paulinho. E havia umas vigotas na garagem, sabe aquelas vigotas? E como eu sempre fui muito pequenininho, a minha alegria era pular e tentar alcançar a vigota. E às vezes eu alcançava e brincava, vai, volta e dava um pulo. Sabe aquelas coisas de criança? Até que um dia aconteceu isso, irmã Adriana. E estava passando um gatinho embaixo de mim. Eu caí em cima do gato. E o gato morreu. Gente, eu carreguei aquilo e eu falei, como é que era o gatinho da mãe do meu amigo? Eu fui lá, pus ele dentro de uma caixinha, escondi e enterrei ele. Porque ia sobrar para mim. Eu ia perder a amizade do meu amigo e apanhar da minha mãe. Porque eu apanhava da minha mãe todos os dias. De espada de São Jorge, de borracha, de chinela havaiana, todo dia. Não sei porquê, mas apanhava. Até que um dia eu aprendi a pular o muro e sair correndo, porque a minha mãe não percebeu, ela falava assim, eu vou te pegar. A hora que eu aprendi, eu vou te pegar, eu dava linha na pipa. O que eu fiz? Passado um tempo todo, conversei com a minha mãe, eu estava chorando, eu falei, mãe, eu caí em cima do gatinho do Paulinho, da dona Lourdes. Ela falou, meu filho, vai lá, fala com a dona Lourdes. Eu falei, não mãe, ela vai ficar, não. Aí minha mãe foi comigo lá. Aí ela me deu um abraço, falou, eu sabia. Porque eu estava na área e eu vi. Não adiantou nada. A senhora me perdoe? Ela me deu um abraço tão gostoso. E eu fui lá, Paulinho, você me desculpa? Desculpa.
Eu sei que passado um dia, eles acabaram ganhando um outro gatinho, ficou tudo certo, a nossa amizade ficou a mesma, eu fiquei alegre, está tudo certo, o que eu vou fazer? Mas eu estava tentando esconder um erro de criança, de molecagem. Por que eu estou dizendo coisas simples da nossa vida? Porque é preciso, muitas das vezes, diga para o teu irmão, para que tenhamos o perdão, confessar os nossos pecados. Diga amém. Quantos já experimentaram o perdão de Deus através da confissão? Levanta a mão. Todos nós, irmãos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, sim ou não? O perdão, irmãos, ele traz prosperidade. Abram comigo lá em Provérbios, capítulo 28, 13. O que encobre as transgressões. Provérbios, capítulo 28, verso 13. O que encobre as transgressões, jamais prosperará, mas os que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Diga amém. Eu costumo dizer para várias pessoas que eu atendo aqui, para médico, para advogado e para pastor, você não mente. É a oportunidade que você tem de receber uma ajuda, um socorro. Para o médico, às vezes a gente está com uma dor e precisa fazer alguns exames muito evasivos, sim ou não? Delicados. E ele fala assim, ó, vai lá na maca, arranca a carça. Tem certeza, doutor? Arranca não, para ficar mais leve, baixa a calça, pronto. E aí não tem jeito. Sim ou não, irmãos e irmãs? É isso. Mas tem que ser tocado, tem que ser averiguado. E tem que falar para o médico, dói aqui. É aqui que está doendo. Não adianta esconder. Você precisa de cura, diga amém. Para o advogado, para aquele que cometeu um crime, às vezes até hediondo, infelizmente, tem que chegar lá para o advogado e falar aquilo que aquele rapaz falou para mim. Eu matei uma pessoa. Porque ele vai trabalhar diante da lei, para que você também, como um marginal, e que será condenado pela justiça, tenha um direito de cidadão, entendeu? Aferido pela Constituição, pelo Código Civil. Amém, irmãos? Porque todos têm direito de defesa. Diga amém. E para o pastor a mesma coisa, vem pedir aconselhamento para a gente, fala, sabe o que é, pastor? Eu estou meio assim, eu estou assado, eu isso, eu aquilo. Não, gente, abre o coração e fala, abre o jogo. Muitas das vezes a gente está até sabendo, e a pessoa fica dando volta. Fica dando volta, como o povo ficou dando volta no deserto 40 anos, podia ter resolvido em 4 dias aquela viagem. Abre o coração, de uma vez por todas. Irmãos, nós vamos olhar com graça, com compaixão, com sabedoria, para te abraçar, para te consolar, para te orientar, a fim de que as consequências do teu erro possam ser tratadas por Deus, e você e as pessoas em volta de você que foram prejudicadas por isso, também sejam tratadas com graça e amor. Mas você tem que falar para alguém que você confia e é temente a Deus, diga amém. Fica confessando os seus pecados, não. Na internet, que você põe para o mundo inteiro saber, e depois fala, ninguém tem nada a ver com a minha vida, por que estão falando de mim? Meu Deus do céu, você acabou de colocar para todo mundo ver. E a palavra do Senhor vai dizendo então, que o perdão, ele traz prosperidade e gera cura. Abram comigo Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3 diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Diga amém. O perdão de Deus traz prosperidade, o perdão de Deus traz cura, o perdão de Deus traz alegria, o perdão de Deus traz paz, o perdão de Deus traz alívio do peso da culpa, o perdão de Deus traz salvação, diga amém, restauração, restituição. Isaías 43, 25 vai dizendo que Deus
quando nós confessamos os nossos pecados. Isaías 43, 25 diz: dos seus pecados não me lembro mais. Diga amém. Muitas das vezes o irmão lembra, não esquece. A mulher não esquece. Ah, mas você fez isso há 30 anos atrás. Irmã, pelo amor de Deus, o marido já confessou, já foi restaurado, você fica tocando na ferida de novo. Ou vice-versa, não vai resolver o problema. Tem irmã que está assim, ó. É isso mesmo, para. De arrumar confusão, já está tudo, diante de Deus está perdoado, vocês estão juntos, está restaurado, amém. Parece que é sadomasoquista, gosta de sofrer. Essa é a única doença que Deus sofre. Pastor, que heresia. Amnésia. Para aqueles que confessam sinceramente, se arrependem, Deus não se lembra mais. Diga amém. Isaías 44, 22 diz que Deus desfaz os seus pecados como uma névoa. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 6 e 7, a Bíblia vai dizendo aqui que Davi, ao fazer essa oração de confissão, nos ensina. Versículos 6 e 7 diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Versículo 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Quando nós confessamos, irmãos, os nossos pecados, nós damos um bom testemunho, diga amém. Um bom testemunho a pessoas que foram ofendidas. E a Bíblia diz nesses 2 versículos que além de darmos bom testemunho, nós encontramos esconderijo diante das tempestades que virão como consequências, diga amém. As tempestades como consequências virão, concordam ou não? Mas encontraremos esconderijo, diga amém. Porque as tempestades vêm, mas elas vão embora. E se nós estivermos guardados debaixo das asas de Deus, ali nós estaremos guardados e protegidos. É isso, que salmo lindo, irmãos. Esse salmo incomodou o meu coração esse tempo todo, para compartilhar com a igreja nesta manhã em que vamos celebrar a ceia, porque muitas das vezes nós nos esquecemos dessa disciplina espiritual, e do poder da confissão. Confesse de uma vez por todas, e você verá a sua alegria ser restaurada, você vai receber a sua cura, você voltará a prosperar. Para aqueles que quem digam amém. Versículo de número 8, caminhando para o final, diz assim: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quando um homem que peca e não confessa os seus pecados, ele foge. Ele tem medo de enfrentar a realidade e a verdade. É só olhar numa pessoa que está pecando, a gente percebe. Mas quando ele se arrepende, foi isso que aconteceu com Adão, se escondeu. Quando ele confessa os seus pecados, os seus ouvidos agora começam a se abrir para as instruções de Deus. Diz: eu vai lá e faz isso, restitui aquele que você roubou. Foi assim que Deus fez quando alcançou e visitou a casa de Zaqueu. Ele sabia que o pecado de Zaqueu era a avareza, ele era um agiota, odiado pelo povo judeu. Ele falou: então vai lá e devolve, não só aquilo que você deve, mas porção dobrada, porque você pegou mais do que podia. Porque ele estava agora entendendo que ele tinha errado, que ele tinha confessado os seus pecados, que ele queria ter aquele encontro com Jesus. Então agora os seus ouvidos se abrem para as instruções de Deus. Temos um irmão aqui na igreja que contou uma história para mim, um comerciante. Ele disse: pastor,
eu fazia aí como é que chama aquele negócio? O gato. É gato que fala de roubar energia? É? E ele disse para mim, pastor, eu fiz de algum tempo, mas quando eu me converti, a palavra tocou o meu coração, eu falei, eu errei. Eu fui lá na Copel e disse, olha, eu estou devendo 11 mil reais, por conta que eu fiz isso. Ele não tinha sido descoberto ainda pela Copel, mas a sua ferida já tinha sido destampada diante de Deus. Ele foi lá e acertou tudo que tinha que ser acertado. E milagrosamente, a paz, a alegria e a prosperidade volta a tomar conta da sua vida. Glória a Deus. Eu conversava com um sobrinho meu esses dias, ele falava assim, tio, o senhor não vai acreditar, eu vendi uma casa, acho que por 9 milhões, casa dele. Ele não era pobre, né? Não era e não é pobre. E vendi esta casa, e a pessoa ficou de me pagar por vários anos, prestações altíssimas, com balões, aquela coisa toda. Um homem também, muito bem financeiramente, fazendeiro, no Mato Grosso e tal. Mas chegou um tempo que teve problemas, e ele, tio, conforme o contrato, ele conseguia pagar somente os juros, mas não quitava a dívida. Pelo contrato, eu poderia ter tomado a casa. Tio, eu não fiz isso. Além de não tomar a casa, que me era direito contratualmente garantido, para que ele pudesse voltar a ter a condição de vida saudável com a família, porque aquele homem estava doente, a família estava adoecendo, os filhos estavam se perdendo, por conta da dívida que estava se agigantando. Eu fui lá, tio, foi milagrosa, fui lá e devolvi 2 milhões, e eu falei para ele, não tem dízimo disso, porque eu preciso terminar a obra. Ele falou, não tem, tio. Eu estou quebrando o gelo, irmãos, de um assunto muito sério e importante, diga amém. Tio, esse homem, em 3 meses foi curado, a família se reconciliou, ele conseguiu pagar a casa, está feliz da vida, e eu recebi aquilo que me era direito somente. Louvado seja Deus, irmãos, porque ouviu a instrução de Deus. Um homem que confessa os seus erros com sinceridade, agora a ferida é destampada e seus ouvidos são abertos para as instruções. Por isso Deus está falando aqui, instruir-te-ei, ensinarei vocês agora no caminho em que devem andar. Agora o caminho é esse. Diga amém. E a palavra do Senhor vai continuando, versículo 9, 10 e 11, para terminarmos. Já sei que passei do horário, me perdoem. Vocês me perdoam? Olha aí, tem que perdoar. Versículo 9. Não sejam mais como o cavalo, ou como uma mula sem entendimento, os quais os freios e cabrestos são dominados. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Diga amém. O pecado não confessado faz o homem como uma mula velha, cavalo, que tem que ser colocado um cabresto, tratar ele no chicote, na espora, senão a coisa não vai. Sim ou não? Porque é rebelde, coração duro, é teimoso. Olha aqui o que Davi, essa oração está nos ensinando. Não sejam mais como um cavalo e uma mula. Deixem ser guiados, refreados pelo Espírito Santo de Deus. Diga amém. É isso que Deus está nos ensinando aqui nesta manhã. Porque se nós não nos deixarmos ser refreados, domados como uma mula e um cavalo olha o que o versículo 10 está dizendo aí, Salmo 32, 10, muito sofrimento ainda
terão, diga amém. Se já confessou os pecados, se arrependeu, se aproprie pela fé do perdão, porque Deus perdoa todos os pecados, digam amém. E não continue mais andando como um cavalo. Deixe de ser domado. De uma vez por todas. Para de ser turrão. Para terminarmos. Versículo 11. Então alegrai-vos no Senhor, ó justos, e exultai vós todos que sois retos de coração. Diga amém, irmãos. Que coisa linda de Deus. Para terminarmos, eu quero que você abram comigo lá em 1 João, todos, nós já vamos encerrar. 1 João capítulo 1, versículo de número 9, diz assim, 1 João 1, 9, está lá na tela. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga amém. Que nesta manhã, este recado de Deus, você possa entesourar no seu coração e nunca mais esquecer, diante dos erros que viermos a cometer, o poder de uma confissão. Porque se nós confessarmos, nos arrependermos, Deus é fiel e restaurará a nossa alegria, trará novamente a paz, nos sarará das nossas feridas e iremos prosperar para a glória de Deus. Quantos creem, digam amém.